Muito boa noite a todos vocês que se ligam comigo aqui por essa plataforma virtual, Facebook. Estamos aí, 18 horas 31 minutos, programa Ponto a Ponto comigo, Antônio Vitor, ao vivo aqui pelas redes sociais, pelo Facebook. Grande abraço a cada um de vocês que estão aí acompanhando o comentário das principais notícias do dia a dia. A gente começa o programa Ponto a Ponto de hoje falando sobre a questão das aglomerações de pessoas, que tem sido constante em Capanema. A situação é bastante delicada, considerando aí esse período de pandemia que nós estamos vivendo em Capanema, e realmente chama atenção aí por conta de que a gente sabe as características do vírus da Covid-19, e também vale sempre lembrar que não basta apenas a utilização das máscaras para que a pessoa realmente esteja livre, esteja protegida desse vírus nefasto aí que é o vírus da Covid-19. Então, em parceria com a Folha 390, jornalismo, crítica e opinião, trazendo essa informação aqui para vocês, que na manhã desta quinta-feira a reportagem da Folha 390 constatou aí novos focos de aglomerações na cidade de Capanema, onde o ponto mais crítico foi identificado ali nas imediações da agência da Caixa Econômica Federal, localizada ali à altura do número 982 da Avenida Barão de Capanema, onde por volta das 11 horas da manhã a fila ultrapassava já ali a região ali da Secretaria de Saúde, na Travessa César Pinheiro. Algumas pessoas ali relataram que estavam na fila desde o período da madrugada, pois tinham chegado ali por volta das 3 horas da manhã e que não tinham certeza se eles iam conseguir atendimento no mesmo dia. A cena é de chamar a atenção, porque você, quando passa ali, principalmente nesse horário das 11 horas, não é difícil você encontrar pessoas sentadas na calçada, almoçando quentinhas em meio ao sol. Outros ali tentando se proteger do calor, com as próprias pastas, onde eles colocam os documentos. Então, a maioria dessas pessoas elas são oriundas de comunidades rurais e dos municípios vizinhos. Vale lembrar que Capanema é uma cidade polo e que, por conseguinte, recebe pessoas aí de toda a região. É uma situação bastante complicada, considerando aí que também as pessoas reclamam sobre o tratamento que elas recebem da parte de alguns funcionários da Caixa Econômica. A redação da Folha 390 tentou ali o contato com a Caixa Econômica pelo número 3411-300, mas não obteve sucesso, porque o telefone retorna apenas com uma mensagem gravada indicando outros números de atendimento aos usuários dos serviços da Caixa, sem direcionar aí a ligação para que realmente a equipe do blog noticioso pudesse falar com alguém lá da agência, a fim de ouvir os respectivos esclarecimentos, que é muito importante ouvir aí as duas partes. Então, desde que a Caixa ela foi indicada aí pelo governo federal como a instituição responsável pelos pagamentos do auxílio emergencial, essa mesma situação ela tem sido registrada em diversas outras cidades do país. Em Capanema, durante o período do lockdown, você que me acompanha e é de Capanema sabe que a prefeitura ela chegou ainda a colocar ali umas tendas para ajudar os usuários. Porém, com o término do lockdown e consequentemente o término do contrato com a empresa que era fornecedora do artefato, obviamente que ele foi retirado ali pelo órgão público. Só que as pessoas elas continuam no sol. Elas permanecem no sol. A gente sabe que as pessoas, por conta dessa questão do pagamento, do auxílio emergencial, elas tendem a irem muitas vezes à Caixa Econômica e nem sempre entende esse processo. Então, às vezes, quando tira de ir, vai todo mundo de uma vez só. Mas ali também tem outras pessoas que estão buscando resolver questões envolvendo a FGTS,
envolvendo pagamento de benefício emergencial, tem a questão do Bolsa Família, tem outros serviços que a Caixa, serviços sociais, que é função da Caixa assumir essa responsabilidade. O que não dá é para as pessoas continuarem pegando sol e chuva ali, porque eles ficam todos aglomerados ali na região do posto Guajará, e a fila é tão grande que se estende até passando ali o prédio da antiga Telepará. E você vê que são pessoas idosas, mães com filhos, tem muita gente sofrida ali, muita gente sofrida. Realmente é uma situação delicada, eu não poderia deixar aqui no programa Ponto a Ponto de destacar esse fato, porque chama a atenção para qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade. O mínimo de sensibilidade. Porque essas pessoas, como eu falei anteriormente, lendo aqui a reportagem da Folha 390, são pessoas que saem de casa de madrugada. A maioria delas nem sequer toma café. Nem sequer toma café. Então, fica aí registrado essa informação, de maneira que a gente sabe que existe uma parcela aí de responsabilidade das pessoas que precisam tomar os cuidados com relação ao distanciamento social, mas é preciso que haja um trabalho efetivo ali de assistência a essas pessoas que vêm de fora para poder usufruir dos serviços da Caixa Econômica Federal. Quero mandar um abraço aí para o Nigel Challenge, no Canadá, que está acompanhando a live. Quero mandar também um abraço para o Matheus Silva, o Davi Coelho. Tem outras pessoas também online. Pode mandar mensagem aí que eu teria o maior prazer de registrar a participação de vocês. Então, essa questão das aglomerações é preocupante, porque a sensação que se tem é que as pessoas estão achando que a Covid acabou. Que a Covid ela só aconteceu durante o tempo do isolamento social, e não é bem assim. Parece incrível que quando a Covid estava com um número mais baixo, havia o lockdown. E agora que os casos dispararam, está essa situação caótica. Olha, ali na região limítrofe ali à agência do Detran, em Capanema, também outra aglomeração. A gente sabe que o Detran fez um esforço ali de colocar uma certa contenção, mas as pessoas permaneceram aglomeradas. Porque o que aconteceu? O Detran, durante o tempo da pandemia, estava com os atendimentos reduzidos, obviamente, por questão de segurança dos funcionários. Então, com essa demanda reprimida, o que vem a acontecer? Agora que o Detran está novamente retomando as atividades normais, o fluxo de pessoas procurando os serviços do Detran é muito grande, porque, volto a dizer, Capanema é uma cidade polo e, por conseguinte, recebe pessoas não apenas da região dos Caetés, mas também da região do Salgado, da região Bragantina, que precisam dos serviços ofertados no município para resolverem os seus problemas, para terem acesso a esse tipo de prestação, serviço público. Mas são aglomerações. O que eu recomendaria? Não adianta só reclamar se dar uma recomendação. Que a equipe da prefeitura, ela estivesse, a equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com a Guarda Municipal, estivesse ali fazendo um trabalho de monitoramento na região do centro da cidade. Para organizar essas coisas em trabalho conjunto com as instituições interessadas, no caso a Caixa Econômica, Detran e outras entidades públicas que estão recebendo um grande fluxo de pessoas. Sabe que o povo é teimoso, a gente sabe, não estou aqui tirando essa questão daqui do debate, mas é necessário sim, se estamos falando de política pública, se estamos falando que as vidas das pessoas importam, tá? É preciso que o trabalho permaneça. Não é só eventualmente fazer um trabalho de conscientização e de proteção da população. Porque quiçá se o brasileiro tivesse essa autonomia de decidir por si só. Mas a gente sabe, considerando as condições
sociais do Brasil, que isso ainda não é possível e que é necessário aí a presença do órgão público, dos órgãos públicos, das entidades, para poder estar dizendo para o povo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Tá? Porque quando você passa ali, o que você vê são pessoas sofrendo debaixo do sol. Você sabe que nós estamos aí no verão e a temperatura aí não está dando menos do que 35 graus aqui em Capanema. A gente sabe disso, ok? Então aí essa informação realmente chama a atenção e eu gostaria de destacar aqui, se algum membro de secretaria ou de órgão público de Capanema estiver assistindo, por favor, faça chegar o apelo a quem de fato e de direito, para que a gente possa estar atendendo a sociedade diante dessa situação, porque eu volto a repetir, a sensação que se tem é que parece que a Covid-19 acabou em Capanema. Parece que a Covid-19 acabou em Capanema. Isso não é verdade. Ok? Vamos em frente, né, meu povo querido? O custo da cesta básica caiu em 13 capitais, aponta o DIEESE. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos DIEESE, os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos indicaram que em julho o brasileiro precisou em média de 98 horas e 13 minutos de trabalho para adquirir os produtos da cesta básica. Quando se compara o custo da cesta básica e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto da Previdência Social, verifica-se que o trabalhador brasileiro ele comprometeu em média 48% do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Essa informação é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Vou repetir o dado estatístico. Segundo a pesquisa do DIEESE, publicada agora no mês de agosto, porque todo mês o DIEESE ele lança a pesquisa sobre o preço da cesta básica, eles identificaram que em julho o brasileiro precisou em média 98 horas e 13 minutos de trabalho para adquirir os produtos da cesta básica. Quando se compara, o custo dessa cesta e o salário mínimo líquido, o brasileiro comprometeu aí 48% do salário mínimo com a compra da cesta básica. O curioso é que em Belém do Pará o custo médio da cesta básica ficou em torno de R$ 440, o que comparado ao mês de junho houve um recuo aí de 2,84%, certo? E no caso paraense, o paraense, utilizando o seu salário mínimo líquido, aí ele precisou trabalhar em média 92 horas e 50 minutos. Os produtos com maiores altas em relação ao apurado no mês de junho foram o leite integral, que teve uma alta aí de um pouco mais de 5%, o leite de soja com o óleo de soja, com alta aí de 1,71%, o arroz agulhinha com uma alta de 1,6%, a manteiga com aumento de 1,3% e a carne bovina de primeira com aumento de 1,17%. Isso é o que informa a pesquisa do DIEESE. Eu particularmente penso que foi muito maior esses aumentos aí. Então, com base ainda na informação do DIEESE, a cesta mais cara do país foi registrada em Curitiba, estado do Paraná, onde o valor do salário mínimo em dezembro foi feita essa pesquisa, o valor do salário mínimo, considerando o mês de dezembro, que seria necessário para que um cidadão possa suprir as despesas com a sua família, de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, teria que ser de R$ 4.420,11. Vou repetir porque essa informação aqui é importante. Conforme a pesquisa lá do DIEESE, com base no mês de dezembro, o brasileiro
para poder suprir as suas necessidades de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, teria que ser de R$ 4.420,11. Esse teria que ser o salário mínimo ideal para que realmente o brasileiro tivesse condições de ter uma vida digna no sentido pleno. No sentido pleno. Eu não estou falando aqui, né, só de comer. Porque o ser humano ele não precisa só comer. Resolver o problema da pobreza não é só da comida. Então veja que temos aí um desafio grande, porque no caso brasileiro, ele precisaria receber um salário mínimo equivalente a 4 vezes o que ele recebe hoje. O vigente, que é de R$ 1.045. R$ 1.045. Não dá para o cidadão comum se sustentar só assim, não dá para ele ter uma vida digna só com um salário mínimo. Temos que botar o pé no chão e perceber que ainda falta muito para o Brasil para a gente realmente assistir um cenário mais favorável para a questão das políticas sociais. E olha que esse auxílio emergencial ainda foi dado a contragosto, praticamente, para o povo. E digo, e não peço segredo, achei que a questão do auxílio emergencial foi muito mal organizada. Muito mal organizada por parte do governo. Foi feito de maneira improvisada, gerando uma série de problemas para o cidadão. Não fizeram as pesquisas, as análises como deveriam serem feitas. Tem gente, hoje, ouvi pessoas dizerem que ainda nem receberam a primeira parcela. Tem gente que ainda nem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial. Daí você tira. Não é fácil. E olha que é emergencial. Imagina se não fosse emergencial, né? Meu povo, é desse jeito. Virou notícia. Pará aumenta a arrecadação de ICMS ao passo que o Congresso tenta incluir imposto na reforma tributária. Os estados brasileiros perderam em média 18% da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, no segundo trimestre de 2020. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o Pará, no entanto, foi no sentido contrário dos demais estados. Foi no período ao contrário, o Pará foi um aumento de 4,76% na arrecadação, notado aí comparando-se o mesmo período de 2019, quando a quantia registrada foi de 8,5 bilhão. Os dados são do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Diante desse cenário, parlamentares no Congresso Nacional reforçam a urgência de se aprovar a reforma tributária. O assunto já é debatido em uma comissão mista, composta por deputados e senadores. O colegiado, inclusive, já se debruçou sobre a proposta enviada pelo governo, contida lá no PL 3887 de 2020. A matéria versa apenas sobre a unificação do PIS com a CONFINS para a criação da contribuição social sobre a movimentação de bens e serviços. Gente, olha, essa questão da reforma tributária, eu sinceramente fico assim meio que duvidoso. Porque todas as vezes que no Brasil vão inventar de fazer uma reforma,
eles fazem besteira, toda vez. O caso da reforma tributária, novamente. Mas você sabe por que essas coisas acontecem? Você que está me acompanhando aí sabe por que isso acontece? Por que as reformas nunca saem da forma como deveriam? Por causa do lobby. Você sabe que o Brasil é um país muito controverso, muito plural. E que dentro do Congresso Nacional existe muito lobby. E vocês também devem saber que o lobby é regulamentado no Brasil. Né? E é por essa razão que as reformas elas não conseguem ser efetivas. As reformas elas funcionam mais como uma forma de apagar incêndio do que propriamente de resolver alguma coisa. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. Não se resolve o problema. E aí passa adiante. Passa adiante. Em grego, a palavra problema quer dizer passar adiante. Eu acho que isso boa parte da classe política brasileira aprendeu a fazer muito bem, né? Viver passando as coisas adiante, porque é isso que fazem. Certo? Vamos para o giro de notícias. Agora eu vou chamar aqui o repórter Felipe Esboril, que vai trazer informações aí com o giro de notícias, mais informação em menos tempo. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Assassinatos de negros crescem 11,5% na década. Mortes de não negros caem quase 13% no mesmo período. O dado foi revelado nesta quinta-feira pelo Atlas da Violência, estudo do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui em São Paulo, volta às aulas. Em 2020 ainda é incerta. Wellington Mesquita. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou nesta quinta que o anúncio será feito apenas em setembro. Antes, precisa concluir o mapeamento da presença do novo coronavírus entre os estudantes. O resultado da segunda fase deste teste foi divulgado nesta quinta. 70% das crianças são assintomáticas e 25% moram em residências com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é o grupo de maior vulnerabilidade desta pandemia. A segunda fase mostra o acerto da decisão da Prefeitura de São Paulo em não autorizar o retorno às aulas no mês de setembro aqui na cidade. Estudo encontrou plástico dentro de 98% dos peixes na Amazônia. René Almeida. Isso mesmo, Felipe. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará encontrou em média 6 pedaços de plástico dentro do corpo de 98% dos peixes coletados em nascentes e riachos da Amazônia. A coordenadora da pesquisa, Dani Ribeiro, conta como esses plásticos agem no organismo do peixe. Esses plásticos eles estavam ou no estômago, no trato digestivo, estômago e intestino, ou nas brânquias, ou nos dois. Ela destaca ainda que a morte desses animais pode causar um desequilíbrio ecológico nas áreas urbanas onde esses riachos se encontram.
Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiori. Olha, Felipe, por aqui foi editado o decreto que aprova a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão será responsável por fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor nos próximos dias. Aprovada no Congresso, a nova legislação aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro em até 15 dias úteis. As empresas agora se preparam para atualizar as políticas de privacidade de dados dos clientes, embora as penalidades só devem começar no ano que vem. E o Senado enviou resposta ao Supremo Tribunal Federal, em que defende a legalidade da reeleição do presidente, tanto do Senado quanto da Câmara. Hoje isso é vedado pela Constituição, mas o documento cita que a regra atual teve origem em uma vedação criada ainda na ditadura militar. O repórter Yuri Hudson explica. Essa petição é uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade do PTB. A legenda quer impedir que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, ambos do DEM, tentem se reeleger para o comando do Senado e da Câmara, respectivamente. Alcolumbre busca permanecer no cargo. Já Rodrigo Maia tem dito publicamente que não pretende tentar uma possível reeleição. Na última quarta-feira, ele negou mais uma vez que fosse pleitear o comando da casa. É uma conversa, nada de reeleição, nada desse assunto, eu não sou candidato à reeleição. No entanto, reservadamente, tanto Rodrigo Maia quanto Davi Alcolumbre comentam sobre o tema. Algumas fontes dizem até que Maia e Alcolumbre trataram sobre o assunto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na semana passada. Justiça determina que Prefeitura de Gramado apresente plano para o cumprimento do distanciamento controlado. Christian Feula, direto de Porto Alegre. A Prefeitura de Gramado, na Serra Gaúcha, precisa apresentar um plano com medidas de fiscalização dos estabelecimentos comerciais. A decisão da Justiça vem a partir de um pedido do Ministério Público, Felipe, e surgiu em virtude das cenas de aglomeração que aconteceram, em especial no último final de semana. Estabelecimentos lotados, sem respeito ao distanciamento e muitas pessoas sem máscara. O MP ainda deve investigar se houve responsabilidade do prefeito nas esferas criminal e administrativa. Vamos ao Rio de Janeiro e a guerra contra o tráfico. Daniele Esperon. Olha, Felipe, o Rio de Janeiro vive momento de tensão desde a noite da última quarta-feira, quando começou a guerra do tráfico no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Uma mulher morreu vítima de bala perdida quando tentava proteger o seu filho de 3 anos. Durante toda esta quinta-feira, moradores relataram momentos de medo em suas próprias residências. A polícia por toda a região, mas os tiros continuam frequentes na redondeza. Conselho Nacional de Justiça afasta e processa 7 magistrados na Bahia. Vamos a Salvador, Aline Costa. Felipe, por aqui o Conselho Nacional de Justiça afastou e processou 7 magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Eles são investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais para grilagem de terras no interior do estado. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, solicitou o compartilhamento das provas e documentos colhidos durante a investigação para subsidiar o processo administrativo. Ele determinou ainda que fossem anexados os autos de todos os processos para julgamento conjunto como medida de celeridade ao caso. Dono da Amazon é o primeiro no mundo a alcançar fortuna de 200 bilhões de dólares. Pouca grana, não? Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Na segunda-feira eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Virou notícia. Valeu, repórter Felipe Esboril, diretamente da agência Rádio Web, trazendo aí o Giro de Notícias, mais informação em menos tempo.
São pontualmente 19 horas, 1 minuto na capital do cimento, Capanema, Pará, Brasil. Um grande abraço para o Elealdo, Padre Elealdo, que está na Bahia, acompanhando ao Paulo Maximiliano, ao Jefferson Ferreira, todos vocês que estão ligados comigo aí pela plataforma Facebook. Vocês viram aí no giro de notícias a informação trazida aí pelo Felipe Esboril, a questão de que agora os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, agora eles estão se organizando para tentar legitimar a reeleição, porque até a presente data não é permitido que os presidentes das duas casas eles se reelejam. Agora eles estão procurando uma brechinha aí, né, para tentar assegurar esse direito deles aí à reeleição. O que eles não fazem, né, quando o que está em jogo é o interesse pessoal, né? E aí a alegação é de que essa regra ela foi instituída durante o período militar. E por esse motivo é que eles agora irão trabalhar para garantir a reeleição. Esse povo é realmente engraçado, né? É o trágico, né? A gente fala que seria cômico se não fosse trágico. É complicado mesmo. Bem, como eu estava falando sobre a questão da tributação, né, quando eu estava aqui registrando a informação de que o Pará foi aumento na arrecadação, tá? Falei também da questão da reforma tributária. E a internet deu uma caída durante o momento que eu estava falando, porque a conexão está meio instável hoje aqui no meu servidor, mas eu estava dizendo que quando eles inventam essas reformas nunca conseguem resolver um problema no longo prazo. É sempre aquele tipo de reforma para apagar incêndio, né? E só fazem bobagem. Aí depois começam a fazer a reforma da reforma e aí a patifaria é grande. Mas olha, tem uma questão envolvendo a tributação dentro desse novo plano de reforma política. Vamos ouvir a notícia, me parece que é dentro da reforma política mesmo, tá? Porque a gente sabe que o Paulo Guedes, ele está empenhado em aplicar, em passar essa reforma no Congresso. Eu acho que é necessário o Brasil ter uma reforma tributária. Agora, como é que essa reforma tributária ela vai ser feita é o que me preocupa. E quem são os afetados por essa reforma? Quem são os afetados? Quem traz essa informação é a agência Rádio Web. Vamos lá. O governo apresentou em julho ao Congresso a primeira parte da reforma tributária. Nela, a União propõe a unificação do PIS e da COFINS no CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Desde a apresentação, muitos pontos polêmicos do texto estão em discussão. Por exemplo, a taxação sobre bens e serviços, o que impactaria diretamente no setor de serviços em detrimento ao produtivo. Nesta quarta-feira, a assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, negou que a intenção seja aumentar a tributação de setores específicos, como saúde e educação, mas sim quem consome esses produtos. A gente não quer arrecadar a CBS para gastar o mesmo ou mais no setor público com as mesmas pessoas. A gente só propôs a oneração da CBS não exatamente sobre os setores, mas sobre as pessoas que têm capacidade contributiva para pagar o imposto. Ou seja, se a gente que consome saúde, educação e livros não pagar a CBS, também tem menos dinheiro para o Estado investir em saúde e educação para quem precisa. Em uma live para o jornal O Globo,
A assessora do Ministério da Economia ainda tratou sobre a polêmica taxação de editoras. O texto do governo propõe um imposto que pode, na prática, impactar, sobretudo, livros didáticos e religiosos. Com o fim da isenção ao setor, o valor do tributo cobrado, desde o fabricante de papel até o varejista, deve ser repassado ao consumidor final e o livro pode ficar mais caro. Para Vanessa Canado, é preciso discutir pontualmente com o setor e verificar se a isenção, que é renúncia de dinheiro público para a área, é válida. Contribuiu para a redução do preço dos livros quem se apropriou na maior parte dessa renúncia fiscal, porque como isso é um dinheiro público, em princípio ele tem que servir para as pessoas mais vulneráveis, né? Tem que servir para o objetivo que foi criado. A proposta da CBS está em discussão no Congresso Nacional. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Virou notícia. Valeu, Yuri Hudson, da Agência Rádio Web, trazendo essa informação sobre a reforma tributária que está em andamento. Esse é o grande desejo do Paulo Guedes, aprovar essa reforma tributária. Agora, como eu estava falando anteriormente, eles inventam essas reformas e aí vão passando de mansinho, enganando a população na forma como eles apresentam a coisa. Parece ser uma coisa muito, muito legal, muito interessante. Porque, por exemplo, se for defendendo o inteiro teor da coisa, eu acho que é positivo. É positivo estabelecer uma reforma tributária, porque como sendo da área de contabilidade, eu tenho que dizer, eu tenho que afirmar que o Brasil vive um hospício fiscal. Quem é contador sabe do que eu estou falando. Então uma reforma ela é importante. Agora, como é que vão fazer essa reforma é o que me preocupa, porque eu estava comentando anteriormente que dentro do Congresso Nacional existem os lobistas. E ali eles defendem vários interesses, defendem vários grupos. Por exemplo, já temos aí, dentre alguns pontos polêmicos, a questão da taxação dos livros. Faz tempo que o acesso à leitura no Brasil não é prioridade. Eu, quando acadêmico, confesso para vocês que eu nunca comprei um livro. Eu sempre utilizava as bibliotecas das universidades, até porque todas as universidades que eu fiz, todas foram públicas. Graças a Deus, tinha acesso à biblioteca, mas se fosse para eu comprar, eu não poderia comprar, porque livro é caro demais. Ou seja, no Brasil a leitura nunca foi prioridade, porque se dá incentivo fiscal para tantos nichos de indústria, de empresa, indústria e vários nichos da economia, e nunca ouvi falar de isenção fiscal ou de incentivo para as editoras. Não estou defendendo aqui as classes, não estou defendendo a empresa. Só estou dizendo o que realmente, para mim, faz sentido. Porque, por exemplo, a Saraiva ela está fechando as portas porque ela não consegue se manter no mercado. Daqui uns dias, editora só vai ser conhecida na história mesmo. Porque você vê que a falta de incentivo à leitura é grande. Quem é que tem 50, 60 reais para dar no livro? Hoje um livrozinho pequeno, simples, custa aí 45, 50 reais. Entre comer e comprar um livro, o que as pessoas optam? Qual que é a escolha do cidadão? Ele prefere comer. Né? Estava falando no início do programa Ponto a Ponto sobre a questão do aumento do preço da cesta básica em algumas capitais no Brasil, né? E o dado lá do DIEESE é exatamente que o brasileiro precisa, para poder manter uma vida digna, um salário aí 4 vezes maior do que o que ele recebe. E aí, como a gente vai discutir a questão de acesso à cultura e tantos outros aspectos? Porque a pobreza, ela é multifacetada, então ela se manifesta de várias formas. Não existe, a pobreza ela não é uma coisa só, ela é um conjunto de fatores. Quando você está falando do pobre, você está falando de um conjunto de fatores que colocam um indivíduo na condição de pobreza. Tá? Porque
O pobre virou moeda de troca hoje, né? Todo mundo fala de pobre. Todo mundo quer falar de pobre, porque é bacana, é bonito. Então o pobre virou moeda agora. Mas é difícil você perceber um empenho realmente efetivo por parte de todos os organismos sociais. Não estou dizendo só o setor público não, porque não é só o setor público que é responsável pela superação da pobreza. É um empenho que deve ser de toda a sociedade, principalmente da sociedade economicamente ativa. Empresas, órgãos públicos, né? Todos podem integrar um trabalho conjunto para se combater o fenômeno da pobreza que no Brasil é tão recorrente. Então a reforma está aí. Eu concordo com o ministro Paulo Guedes que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Agora, como esta reforma ela vai ser feita é o que me preocupa. Quero mandar um abraço aí para o grande jornalista e radialista Hélio Dória Júnior, está conectado aí comigo, ao Manuel Silva, ao Fábio Santos. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço aqui é aberto, é democrático. Eu fico sempre muito contente quando vocês estão por aqui participando. Agora eu vou girar com a repórter Daniela Franco, da agência Rádio Web, que fala agora de uma notícia muito importante sobre a questão de um movimento que defende aí frear a natalidade para salvar o planeta. Olha só, um movimento que defende frear a natalidade para salvar o planeta. Daniela Franco, é com você. Renunciar à maternidade ou à paternidade para salvar o planeta. Esse é o conceito dos GINKS, sigla em inglês para Green Inclination No Kids, algo como um engajamento verde sem filhos. O movimento ainda é novo, mas vem encontrando cada vez mais adeptos. Para eles, a superpopulação é responsável pelos problemas ambientais e frear a natalidade pode contribuir para o futuro da humanidade. É o caso de Sereb, técnico de espetáculo de 32 anos, de Grenoble. Não quero ter filhos por razões ecológicas e, por isso, eu optei por uma vasectomia. Então, não apenas eu não tenho filhos como nunca terei. Afinal, fiz essa intervenção para jamais tê-los. Sereb explica quais os motivos que o levaram a tomar essa decisão. Eu estou pessoalmente convicto que, ecologicamente, as coisas serão cada vez mais complicadas. Fazer um filho hoje, tendo consciência de todas as dificuldades ambientais, seria submeter alguém a uma vida mais complicada do que a nossa, em termos de energia, de alimentação, de acesso à água potável. Além disso, também sinto o peso da responsabilidade em relação àqueles que existem e que já sofrem o impacto da superpopulação. E hoje, a humanidade consome 70% dos recursos da Terra. A estudante de arte Valentina tem apenas 20 anos e a certeza de que não deixará descendentes. Eu mesma temo por meu futuro porque eu sou jovem. Eu não sei como será minha vida em um mundo onde há cada vez menos água potável, cada vez mais poluição e catástrofes naturais. Eu não me vejo impondo isso a uma criança que vai viver mais tempo que eu e que vai enfrentar problemas mais graves. Estou certa da minha decisão e tenho outros motivos além dos ecológicos. Além disso, em um futuro próximo, pretendo fazer uma ligadura de trompas. Então, não vai ter volta. Para falar sobre a renúncia à maternidade, a militante feminista Paola, de 29 anos, criou o perfil Overzaut no Instagram. Especializada em saúde da mulher, ela realizou uma pesquisa sobre o desejo de ser mãe. Segundo Paola, há uma pequena quantidade de mulheres que evocam o engajamento ambiental como a única justificativa para não querer filhos.
Souvent, ça fait plutôt partie d'un tout un peu plus global. Frequentemente, renunciar à maternidade faz parte de algo mais geral para as mulheres. Não é apenas a preocupação com o meio ambiente que vai motivá-las a não querer ter filhos, mas elas vão dizer que já tem muita gente na Terra, que o mundo já está ruim desse jeito. Também é uma necessidade de se opor às regras e modelos impostos pela sociedade e pelo capitalismo. E principalmente porque é uma grande responsabilidade colocar uma criança neste mundo. Encore plus dans ce monde-là. A doutoranda em Sociologia da Universidade de Limoges, Melanie Baniá, pesquisa sobre a renúncia à maternidade e à paternidade. Ela percebe que a justificativa de proteger o planeta é cada vez mais evocada. É preciso lembrar que esse não é o principal motivo que leva as pessoas a não terem filhos, mas é algo que vem aumentando. E vemos isso diante de todos os problemas que a Terra enfrenta, como as emissões de CO2, o aquecimento global, o aumento do nível dos oceanos, etc. Isso tem sido levado em conta por essas pessoas, é algo que realmente as preocupa. Apesar do aumento da preocupação com o meio ambiente e do engajamento em movimentos verdes, ainda é baixa a quantidade de pessoas que decide não ter filhos na França. Segundo o Instituto Nacional de Estudos Demográficos, apenas 4,3% das mulheres e 6,3% dos homens renunciam a essa ideia. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. Virou notícia. Registro agora às 19 horas, 18 minutos em Capanema, capital do cimento. Você está acompanhando ponto a ponto comigo, Antônio Vitor. Valeu, Daniela Franco, com informações da agência Rádio Web, em parceria com a Rádio França Internacional, que trouxe a informação: movimento defende frear a natalidade para salvar o planeta. Sinceramente, olha, quando a gente pensa que já viu tudo na vida, não viu não, viu? É cada coisa que aparece. Olha, eu respeito eminentemente o direito das pessoas pensarem, agirem, desde que não seja de forma desrespeitosa. Eu respeito o ponto de vista das pessoas. Agora, sinceramente, eu, Antônio Vitor, não concordo. Não concordo com essa ideia aí, não. Eu acho que isso aí é mais uma das tantas esquizofrenias que a sociedade do século XXI criou. E aí o Manuel Silva se manifesta assim: sempre vai existir o nascimento, o crescimento, até a morte, independentemente dos impactos e das problemáticas existenciais. Muito bem, Manuel, obrigado aí pela sua participação. Realmente, eu penso um pouco nesse sentido também. Quando os nossos pais nos geraram, eles não tinham uma bola de cristal onde eles conseguiriam visualizar aí como seria toda a nossa vida. Porque, no meu entendimento, eu estou expondo aqui a minha opinião, tá? Com base na informação que a repórter Daniela Franco trouxe. Eu não concordo com esse movimento, com as ideias desse movimento aí que defende frear a natalidade para salvar o planeta. Quando eu estava no curso de mestrado em desenvolvimento sustentável, o meu professor da disciplina de desenvolvimento sustentável foi muito contundente que desenvolvimento sustentável, e isso não é uma fala exclusiva dele, tem vários teóricos que afirmam isso, que o desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais hoje sem prejudicar as gerações futuras. Desenvolvimento sustentável é utilizar os recursos naturais no presente sem prejudicar as gerações futuras, ou seja, trocando em miúdos, desenvolvimento sustentável é você viver sem atrapalhar o direito do outro que vai vir depois de você, o direito do outro de viver. Eu quero ver como é que vai ser se essa moda pegar. O que serão do futuro das coisas? Porque o interessante é que os medievais,
Agora eu vou dar uma ré aí. Vamos lá para a Idade Média. Os medievais, eles achavam que eles estavam vivendo o fim dos tempos. Por isso que muita gente se meteu dentro de buraco, teve gente que se matou, gente que vendeu tudo e saiu por aí peregrinando, mendigando, porque achava que o mundo estava acabando por causa de guerras, a peste negra que estava devastando a Europa. Ou seja, o que eu quero dizer é que no tempo que os medievais estavam vivendo, são tempos muito críticos. Esse estado caótico que nós estamos enfrentando no século XXI não é uma criação nossa, exclusivamente nossa. Tá? O mundo já vem passando por isso há muito tempo. Basta lerem aí a literatura, consultar a literatura. A história serve para a gente estudar, analisar a sociedade, o que aconteceu na sociedade do passado que nos trouxe até aqui. E aí eu lembro Jacques Le Goff, um grande medievalista. E aí no século XX temos aí Eric Hobsbawm com livros A Era dos Extremos, o breve século XX. E no século XXI nós temos aí um grande intelectual chamado Zygmunt Bauman, que fala da sociedade pós-moderna, que é a sociedade que nós estamos vivendo. Mas o que eu quero dizer? Eu não estou querendo dar aula acadêmica aqui não, mas estou querendo comentar o fato de que a sociedade, para cada época, viveu os seus dilemas. E nós, o século XXI, estamos vivendo os nossos. Dentre eles, o problema da sustentabilidade. É um problema realmente que preocupa pesquisadores, cientistas, né? Todos aqueles que são envolvidos com a temática do meio ambiente sabem das circunstâncias extremas que nós estamos vivendo. Mas isso não é motivo de você dizer assim, eu não vou mais ter filhos para não viver o sofrimento. Todos nós sofremos. Viver já é sofrer. Quando a gente nasce chorando, né? Então, eu respeito as ideias desse movimento, mas acho assim, no mínimo, algo assim muito bizarro, né? Eu acho que quem quiser ter filho tem os seus, quem não quiser não tenha, né? Mas dizer assim, eu não vou ter filho para não botar no mundo para sofrer, é jogar a toalha, é jogar a água suja da banheira com o bebê dentro. Então vamos botar o pé no chão, porque eu considero esse tipo de pensamento algo assim realmente muito surreal, né? Mas tudo bem, é coisa que surge lá pela Europa, mas vai que essa moda pega, né? Vai que essa moda pega. Estou expondo a minha opinião, meu ponto de vista. Beleza? Vamos ver aqui se tem mais algum repórter na linha. Vamos girar com o time de repórteres aqui do programa Ponto a Ponto, programa 100% digital, transmitido aqui pelo Facebook, pela minha plataforma do Facebook, onde eu registro aí 19 horas 24 minutos. Eu vou chamar agora aí o repórter João Vitor dos Santos. João Vitor dos Santos, que traz uma informação onde a procura por trabalhos voluntários cresce 20% em 2020. João, é com você. A pandemia do novo coronavírus tem despertado um sentimento que vinha perdendo espaço aqui no Brasil: a solidariedade. Dados recentes do IBGE mostram que em 2019, cerca de 7 milhões de brasileiros se dedicaram a uma causa voluntária, quase 300 mil a menos que em 2018. Porém, a chegada do vírus reverteu essa tendência. De acordo com o movimento Transforma Brasil, houve um aumento de 20% na procura por trabalhos voluntários esse ano.
E neste dia 28 de setembro, em que é celebrado o Dia Nacional do Voluntariado, vamos trazer algumas pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar outras. É o caso de Paulo Menezes. Ele está há 1 ano à frente do Embaixada do Bem. É um grupo que tem realizado diversas ações sociais, levando alimentos e roupas para famílias carentes de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Ele destacou a importância do voluntariado aqui no país. A importância do trabalho voluntário no país, num país como o nosso, né, principalmente um país tão plural, tão misto, é essencial para a cidadania, né, para construir a cultura, para construir a identidade de um povo não só civilizado, mas de um povo que é a cara do Brasil. Para ele, o brasileiro sempre teve o sentimento e a vontade de ajudar o próximo. Eu acho que não tem coisa mais a cara do Brasil do que você ser voluntário em alguma causa social. A gente é acostumado, e isso faz parte do nosso DNA, a desde pequenos abraçar pessoas, cuidar do próximo, sorrir para o outro. Nós somos um povo caracterizado pela simpatia, pela alegria, e a simpatia e a alegria que carregamos, ela deve se estender às ações de voluntariado, né, às ações sociais, ir ao próximo, ir a quem necessita. O representante comercial Eduardo Rangel realiza trabalhos voluntários há 7 anos. Recentemente, ele tem se dedicado ao Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre. Ele falou sobre a emoção de poder ajudar a quem mais precisa, principalmente em um momento delicado de saúde. Além da gente fazer alguma coisa de bom pro próximo, assim, né? Tanto faz o tipo de voluntariado, né? Hoje tá até mais comum a gente encontrar grupos de voluntariados. No tempo que eu comecei não era assim, as pessoas, pô, mas tu trabalha de graça lá naquela instituição? Sim, trabalha de graça. Mas a sensação que a gente recebe é muito boa, né? De fazer o bem, de cumprir o teu papel com a sociedade, enfim, né? Um horário que muitas vezes é livre, né? Que você não tem trabalho. Muitas vezes tu deixa a tua família, muitas vezes, né? Pra fazer esse tipo de trabalho, mas pela sensação de bem que faz pra gente. Adriane Monteiro, presidente do grupo Ajude-me a Ajudar no Rio de Janeiro, pontuou o caráter social do voluntariado, principalmente em um país com uma grande desigualdade social como o nosso. Infelizmente, falta um monte de coisa, né, para a população com vulnerabilidade, que a gente hoje costuma falar, que são das pessoas das comunidades, que eu subo comunidade, e a gente vê que faltam coisas básicas, né, rede de esgoto, água que não chega, e a gente não pode mudar o mundo, né, mas eu acho que sim, cada pequeno grupo de pessoas se sensibilizar por alguma causa ou algumas, você consegue pelo menos fazer um papel e amenizar algumas dores. Em lugares onde, infelizmente, os governantes ainda não chegaram. O voluntariado é o ato de fazer algo em benefício do outro, reservando algumas horas do dia, semana ou mês para dar atenção e ajudar pessoas que necessitam de algo que podemos oferecer, seja tempo, conhecimento ou recursos materiais. A reportagem da agência Rádio Web parabeniza todos aqueles que dedicam o seu tempo para esse trabalho fundamental. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Virou notícia. Valeu, João Vitor dos Santos. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ponto a Ponto. Mas olha só, essa notícia aí que o João Vitor dos Santos trouxe, que a procura, né, por trabalhos voluntários cresceu 20% em 2020, é uma notícia muito animadora, né? Para quem está acostumado aí que só ouvir notícia ruim, é uma notícia muito animadora. Eu fico muito feliz de saber que houve um crescimento aí da procura pelo trabalho voluntariado. Eu já fiz muito trabalho voluntariado na minha vida, em várias entidades de assistência social e caritativa. E eu fico muito satisfeito, assim, enquanto ser humano, porque o trabalho voluntário, ele além de ajudar as pessoas através do seu empenho, ele ajuda também a nossa alma, ajuda o nosso crescimento enquanto ser humano, né? Então é extremamente importante. Eu aprendi a fazer voluntariado dentro da igreja, e depois acabei indo para outras entidades do terceiro setor, mas o que eu quero dizer é que você que está me assistindo aí, se de repente ainda
não tem uma experiência de trabalho voluntariado, eu realmente recomendo grandemente que você faça essa experiência e você vai entender o que eu estou dizendo, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma, tá? E se você é jovem, você está no ensino médio, você está à procura do seu primeiro emprego, aqui fica uma grande dica, tá, para você que é jovem, está aí à procura do seu primeiro emprego, a viver essa experiência de voluntariado, porque isso ajuda muito no currículo, tá? Ajuda muito. Hoje isso é um diferencial até maior do que você ter tantos cursos no seu currículo, tá? É uma dica que eu estou dando aí para você que está me assistindo nesse momento aqui pelo Facebook, um programa Ponto a Ponto, tá certo? Então, por um mundo com pessoas mais dispostas a praticarem o voluntariado, ao mesmo tempo que eu também aproveito a reportagem para parabenizar todos aqueles e aquelas que me acompanham aqui, que têm uma experiência ou desenvolvem um trabalho de voluntariado. Eu registro agora 19h32. Eu vou ficando por aqui com o programa Ponto a Ponto. Vou agradecendo a sua audiência aqui pelo meu Facebook, Antônio Victor Oficial. Lembrando que esse programa é 100% digital, tá certo? Todo o conteúdo disponibilizado aqui, ele é digital, tá bom? A gente se encontra no próximo programa. Lembrando que é muito importante que você participe da minha página, dê uma passadinha lá pelo meu site www.antoniovictor.net.br, tá? Tem muita coisa bacana lá. Eu espero que realmente você se sinta em casa. Até o próximo programa Ponto a Ponto. Um grande abraço e tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Antônio Victor.